Essa nova política de preços da Petrobras faz ali alguns alertas, traz alguns alertas para parte do Congresso brasileiro. Teve, inclusive, há pouco um pedido feito à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para que o presidente da Petrobras seja convocado a explicar essa nova política de preços da Petrobras. Estamos em contato agora com o senador Alessandro Vieira, do PSDB, que fez esse pedido e quer saber detalhes a respeito dessa nova política. Não é isso, senador? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso All News. Boa tarde. Sim, é justamente o que a gente está fazendo, é buscando maiores esclarecimentos, né? A gente aqui no Senado, até pela convivência com esse senador Jean Paul, a gente tem conhecimento do tanto que ele tem preocupação com essa competitividade da Petrobras e tem a compreensão de que não dá para retornar a uma política de interferência política, politiqueira nos preços, né? A gente já sabe disso. Mas precisamos de mais clareza. Então, por isso o convite, no caso específico do presidente da Petrobras, o que cabe é convite. Tenho certeza que muito em breve a gente vai ter essa presença dele aqui na casa para esclarecer ainda mais. E a gente precisa fugir da polarização que hoje chega até em temas técnicos de economia e de preço de combustível. Não é nem o céu nem a terra. A gente precisa que a Petrobras funcione bem, seja competitiva no mercado, gere lucros, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode aceitar uma política de preços que é impeditiva para o cidadão, lá na ponta, que gera inflação, que gera ineficiência no contexto global. Então, é importante esse convite. Tenho certeza que em breve a gente vai ter a presença do presidente Ampou aqui. A princípio, o senhor Senador, acha negativa esse fim da paridade, senador? Só para a gente ficar claro, o senhor está falando que quer mais detalhes, quer mais explicações. Num primeiro momento, o senhor considera uma decisão equivocada? Não, não. Considero que é uma decisão positiva, desde que bem fundamentada. O que a gente já vivenciou os dois modelos. A gente teve um modelo de interferência política no preço que quase quebrou a empresa. Quando você força artificialmente para baixo preços que o mercado impõe para cima. A gente vivenciou isso especialmente no governo Dilma. E vivenciamos no governo Temer e Bolsonaro a outra parte, outro extremo, que é você ter uma vinculação automática ao preço internacional, com a consequência de praticar preços no Brasil muito superiores ao custo de produção. Então, buscar um equilíbrio já era uma demanda de quem cuida disso, nacional. E a gente tem convicção de que a Petrobras vai caminhar num bom rumo. Mas é preciso detalhar mais. A gente está falando de investimentos fundamentais para os brasileiros. A gente está falando também de uma guerra de desinformação. Então, quanto mais claro estiver, mais seguros ficam investidores, mais seguros ficam os consumidores. Esse é o objetivo do nosso convite. senador, boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Eu queria aproveitar o senhor está aqui para fazer até uma análise sobre essa questão econômica, mas sobre um outro ponto de vista. Como é que o senhor participou ativamente o senhor atuou na resistência para evitar retrocessos econômicos, retrocessos institucionais nos últimos anos. O senhor, inclusive, teve grande visibilidade, né, por exatamente se colocar contra retrocessos. E o interessante é que nos últimos tempos a gente voltou a ter nas pautas do dia a dia pauta do dia. A pauta do dia hoje não é Golden Shower, a pauta do dia hoje é a paridade do preço do petróleo. Da mesma forma que um tempo atrás o tema do dia era arcabouço fiscal, amanhã deve ser novamente. Né? Como é que o senhor tem visto essa volta à normalidade com relação ao debate público? Né? Eu não estou avaliando se o governo está bom ou está ruim, estou falando com relação ao debate público que parece, ao que tudo indica, que o debate público está voltando ao que era antes, né? Sim, a gente tem uma retomada, digamos que uma certa seriedade nos temas. Acho que é uma boa expressão. Durante o governo anterior, o governo Bolsonaro, você tinha uma escolha midiática de temáticas que polarizavam, geravam engajamento, mas que não mudavam a vida de ninguém. E agora a gente está fazendo o dever de casa de tratar de questões concretas que vão afetar o preço, né, do que as pessoas consomem. Ajuda muito, melhora muito. Mas a gente também tem que fazer um juízo de valor de que é um governo que está começando, tem várias estruturas que não estão montadas e que se mostra ainda muito ineficiente na definição de pautas e na articulação política. Eu tenho certeza que é uma questão de tempo para poder ter os ajustes, mas é importante dar uma acelerada nisso, porque a gente vai ter, como você bem falou, pautas urgentes agora de arcabouço fiscal, de reforma tributária, que a gente não pode jogar para mais adiante, sob pena de misturar com o processo eleitoral em 24. E o senhor acha que o arcabouço fiscal, da forma como está sendo discutido e adaptado, com obrigações do governo
cumprir a meta, sobre a penalidade de não poder fazer reajustes de salários ou mesmo novas contratações. O senhor acha que com essas mudanças que estão sendo discutidas, né, e colocadas no texto, ele tem grande chance de passar no Senado? Sim, tenho convicção de que nós teremos a aprovação num ritmo relativamente acelerado. São propostas que caminham com certo alinhamento com o que a gente já vem discutindo nos últimos 2 anos, pelo menos, a necessidade de um novo arcabouço fiscal, uma nova âncora, um regramento que seja mais flexível, mas que, ao mesmo tempo, aponte para uma regularização no ritmo, na curva da dívida, como se fala. Acho que isso já está presente, acho que o relator na Câmara, o deputado Cajado, vem fazendo um bom trabalho e tenho certeza que a gente vai ter um avanço disso rapidamente. Agora, até o Sakamoto falou sobre a punição, né? Não conceder reajuste a servidores públicos, não realizar novos concursos. Bolsa Família, salário mínimo fora. E há uma discussão também se o presidente teria que responder criminalmente caso não cumpra a meta fiscal. E isso ficou fora, quer dizer, não vai ter uma punição criminal. Né? Há outros tipos de punição, né? Inclusive política, você não podendo fazer reajustes, não poder fazer novos concursos. Na sua análise, até o senhor, pela sua experiência jurídica, né, acha que deveria ter um tipo de penalidade ao presidente da República que não cumpre a meta fiscal, senador? O direito penal ele vem como uma última ferramenta, né? Então, a priori, não é necessário, não é indispensável você ter punição criminal para situações de descumprimento da meta, não por desídia, não por intenção criminosa. Porque se você partir para intenção criminosa, você já tem tipo penal para cuidar disso, né? Então, se o cara destruiu as finanças do país para tentar uma reeleição, por exemplo, você consegue fazer enquadramento típico, não precisa de um novo tipo penal para isso. E a gente tem que cuidar da eficiência da gestão pelo viés da transparência, a revisão constante das metas de resultados, saber se os nossos subsídios, a política tributária está funcionando ou não. Acho que a gente está indo num bom caminho. Quando a gente aprovou a PEC da transição, foi uma exigência nossa, essa nova regulação que viesse no primeiro semestre e está sendo cumprida. Acho que estamos avançando bem. Ô, senador, eu queria voltar ainda sobre a história da Petrobras, né, assunto que a gente abriu a conversa. O senhor já falou da convocação do presidente da Petrobras para explicar essa nova regra e essa nova política de preços, né, e que o senhor, a princípio, vê como positiva, mas precisa ser melhor detalhada. Isso está sendo celebrado, tô vendo aqui pelas redes sociais, parlamentares, senadores, grande dia, fiz o L, faça o L, agora sim, o preço da picanha vai cair, tem gente falando primeiro gol de Lula nesse governo. É para tanto, senador? O senhor vê essa celebração do governo Lula hoje como o primeiro gol do governo Lula? O senhor também enxerga dessa maneira, não? Não, é uma providência importante. É muito um reflexo de um clima de polarização e um estilo de rede social de comunicar as coisas, né? Qualquer coisa vira uma grande vitória, uma grande derrota. Você sempre tem um discurso entre mocinho e bandido. Para quem quer fazer um trabalho sério, a gente tem que dar um passo atrás e analisar. Tudo bem, eu concordo que tem que mudar a política de preços, mas qual é a mudança exatamente? Como é que ela vai ser operacionalizada? Se eu tiver um pico de preço lá fora, como é que eu vou suprir isso, né? O colunista, o João Paulo, estava falando agora. Essa lacuna que eu tenho de fornecimento de combustíveis, que é importada, como é que vai suprir isso? A gente tem que ter muito clareza, que daí, se as regras são claras, se as coisas estão bem estabelecidas, o sistema funciona, o mercado funciona e vai estar tudo bem. E os políticos de plantão vão ter suas vitórias, vão ter seus louros. Eu não sou daqueles que comemoram de forma tão prematura, eu acho que isso não agrega nada.